A frase que Márcia disse bem no meio do chá revelação do primeiro filho calou a fazenda inteira. Nenhuma conversa continuou, ninguém teve coragem de mexer o copo, nem de olhar para o lado. O balão gigante, azul e rosa, continuava pendurado, esperando para ser estourado, mas o que ela tinha acabado de falar já tinha quebrado tudo por dentro. Otávio, criador de gado respeitado na região, homem acostumado a mandar em gente e em boi, ouviu da própria esposa, diante de pais, sogros, amigos e vizinhos. Antes de você saber se é menino ou menina, você precisa saber que eu te traí. Foi simples assim. Sem grito. Sem drama na voz. Mas a humilhação veio pesada, na frente de todos. Por alguns segundos, ninguém soube quem olhar, se era para o rosto vermelho de Otávio, para as mãos trêmulas de Márcia ou para o chão de terra batida que parecia se abrir. Quantas pessoas vivem com esse medo silencioso? O medo de ser enganado. O medo de ser exposto. O medo de descobrir, tarde demais, que o amor que você confiava não era bem o que parecia. Ali, no meio dos enfeites delicados, do bolo caprichado e das fitas coloridas, uma família inteira parecia desmoronar diante de todos. Mas o que ninguém sabia é que, por trás daquela confissão, existia uma história muito maior. Uma história de solidão, de orgulho, de segredos antigos. E uma reviravolta que faria todo mundo naquela fazenda ficar ainda mais sem palavras do que já estava. Se você quer entender até onde a mágoa pode empurrar uma pessoa, e como uma verdade escondida pode mudar o rumo de uma família inteira, fique até o fim dessa história. Se isso já prendeu a sua atenção, deixe o seu like para ajudar a levar essa reflexão para mais pessoas. Escreva nos comentários se é o primeiro vídeo que você vê aqui no canal e de qual cidade você está assistindo. E se inscreva para não perder as próximas histórias, porque o que começou como um chá revelação comum vai terminar de um jeito que quase ninguém imaginaria. Agora, vamos voltar alguns meses antes daquele dia em que todas aquelas vidas mudaram de direção. Otávio sempre gostou de dizer que entendia de duas coisas na vida: gado e chuva. Sabia olhar para o céu e prever se iria chover. Sabia olhar para um bezerro e imaginar o boi forte que iria virar. Era um homem de meia idade, pele queimada de sol, mãos marcadas de trabalho, olhar firme. Na região, muita gente o admirava. Diziam que ele tinha mão boa para o gado. Quando alguém precisava de conselho sobre pasto, cruzamento de animais ou manejo, batia na porta dele. O orgulho de Otávio não cabia dentro dele. Orgulhava-se da fazenda, dos bois, da casa simples, mas arrumada. Orgulhava-se da família, do pai Moacir e da mãe Lourdes, que envelheciam ali por perto, sempre prontos para dar opinião em tudo. E, principalmente, orgulhava-se de ter conseguido se casar com Márcia. Márcia era mais nova do que ele, de fala calma, sorriso doce. Filha de Jonas e Marlene, gente simples da cidade, tinha estudado um pouco mais, sonhado um pouco mais, mas acabou encontrando em Otávio um porto seguro. Ela sempre dizia que ele a fazia sentir protegida. Ele, por sua vez, dizia para quem quisesse ouvir que tinha tirado a sorte grande com aquela mulher. Pelo menos era assim no começo. Com o tempo, o orgulho de Otávio começou a crescer para o lado errado. Virou dureza. Virou palavra atravessada na frente dos outros. Virou mania de corrigir Márcia por qualquer coisa, até por detalhes pequenos. Na mesa do almoço, se ela errava o sal. É possível que até o sal você esquece? Falava, meio rindo, meio sério. Na frente dos peões, se ela dava alguma opinião sobre os animais. Deixa isso para quem entende, Márcia. Você é boa na cozinha, aqui é outra conversa. Ela sorria sem graça, engolia seco e mudava de assunto. Por dentro, cada pequena humilhação ia construindo um muro. O tempo foi passando, e um assunto começou a incomodar cada vez mais a casa: filhos. Eles tentavam há anos. Nada. Visita médico, exame, remédio, chá recomendado por vizinha, promessa. Sempre a mesma resposta. O tempo foi passando e o berço do quarto continuava vazio. Para um homem como Otávio, que vivia de ver a fazenda crescer, a ausência de um herdeiro doía mais do que ele admitia. Ele não chorava, não desabafava, não dizia que tinha medo de envelhecer sem um filho. Transformava tudo em mais dureza. Às vezes, soltava frases que cortavam. Não sei para que tanta consulta, Márcia. Na fazenda, a vaca prenha a gente vê com o olho. Não precisa desse drama todo. Ela ficava em silêncio. Tinha vergonha de dizer que se sentia culpada, que se perguntava se o problema era com ela. Sentia falta de um abraço que dissesse: estamos juntos nisso. Mas o que recebia,
Na maioria das vezes, era cobrança. Foi nesse cenário que apareceu Ricardo, o veterinário que passou a atender a fazenda com mais frequência. Ricardo era educado, discreto, falava baixo, explicava tudo com paciência. Não ria das dúvidas de Márcia. Ao contrário, olhava para ela e dizia: perguntar é o certo, Dona Márcia. Quem gosta de animal precisa entender como ele funciona. Aquilo, para ela, era diferente. Estava acostumada a ser cortada no meio da frase. Com Ricardo, ela podia terminar o raciocínio. Otávio, no começo, gostou dele. Dizia que finalmente tinha encontrado alguém que entendia mesmo de gado. Chamava para o café, batia papo sobre cruzamento, sobre melhoramento do rebanho. Só que cidade pequena cria conversa fácil. E, como sempre, onde existe um vazio emocional, a desconfiança encontra espaço para crescer. Uma tarde, enquanto passava café, Márcia ouviu Lourdes cochichando com uma vizinha no alpendre. Fica muito aqui esse veterinário, né? Homem casado tem que cuidar. A vizinha concordou com a cabeça, fazendo cara séria. Márcia ouviu tudo, fechou os olhos por um instante e fingiu não ter escutado. Naquela noite, deitada na cama ao lado de Otávio, ela perguntou: você confia em mim, não confia? Ele respondeu rápido demais: confio, ué. Mas não dá motivo pro povo falar. Ela quis insistir, mas engoliu as palavras. Algumas semanas depois, a vida decidiu virar o jogo. Depois de tantos anos de tentativa, exames e frustrações, o resultado tão esperado finalmente chegou. Márcia estava grávida. Ela quase não acreditou quando a médica Fernanda sorriu e disse: parabéns, Márcia. Agora é pra valer. Márcia chorou. Fernanda segurou sua mão, paciente, deixando que ela desabafasse. Quando contou para Otávio, ele não soube nem como reagir. Abriu e fechou a boca algumas vezes, segurou a barriga da esposa com cuidado, como se tivesse medo de quebrar alguma coisa. Na mesma semana, ele já falava em fazer um grande chá revelação na fazenda. Queria convidar meio mundo. Queria mostrar para todos que, mesmo depois de tanta dificuldade, agora ele teria o herdeiro que sempre sonhou. Vai ser uma festa que ninguém da região vai esquecer, falou, batendo a mão na mesa. E não fazia ideia de como aquela frase se tornaria verdade de um jeito totalmente diferente. Na véspera do evento, no entanto, algo curioso aconteceu. Otávio passou pela cozinha e ouviu, sem querer, um pedaço de conversa entre Márcia e a amiga Rita. Eu não sei se é certo fazer isso no chá, dizia Rita, preocupada. É o único jeito de ele me ouvir de verdade, respondeu Márcia. Otávio não ouviu mais nada. Apenas aquelas duas frases. Sorriu sozinho, convencido. As duas estão conspirando alguma surpresa para mim, pensou, satisfeito. E subiu para o quarto sentindo-se o homem mais importante do mundo. Ele não imaginava que, em poucas horas, seria o homem mais exposto da sua própria história. O que Márcia e Rita estavam decidindo naquele momento mudaria o rumo daquela família e faria do chá revelação o dia mais comentado da região por muito tempo. Por fora, quem olhava para a vida de Otávio e Márcia via um casal que finalmente tinha vencido uma grande batalha. Depois de anos tentando, agora havia uma criança a caminho. A fazenda prosperava, os pais deles ainda estavam vivos, a casa vivia cheia de gente. Mas as coisas mais importantes quase nunca aparecem na primeira olhada. Márcia carregava um cansaço que não era só do corpo. Era o peso de anos se sentindo sozinha dentro do próprio casamento. Era o acúmulo de frases duras, olhares frios e brincadeiras que machucavam mais do que qualquer discussão. Ela lembrava com clareza da primeira vez em que se sentiu realmente humilhada por Otávio. Foi num almoço de domingo. A família toda sentada à mesa, a comida simples, cheirosa. Em certo momento, alguém comentou sobre o fato de ainda não terem filhos. Mas vocês têm tempo, ainda são novos, falou uma tia longe, tentando consolar. Lourdes, sogra de Márcia, olhou para o prato e disse: jovem mesmo é ela. Ele já está passando da hora. Todos riram. Márcia sorriu sem graça. Otávio, para escapar do próprio incômodo, apontou para a esposa e soltou. Se dependesse dela, a família já estava cheia. Ansiosa desse jeito, se desse conta, já tinha enchido a casa. Risos de novo. Mas o riso dela não veio. Naquele dia, quando ficaram a sós, ela tentou explicar. Quando você fala assim na frente de todo mundo, dói. Ele, em vez de acolher, respondeu: o povo sabe brincar, Márcia. Você leva tudo a sério demais.
Foi assim várias vezes. Cada vez um pouco mais fundo. Quando Ricardo começou a frequentar a fazenda, atendo aos detalhes dos animais, trouxe junto uma coisa que fazia tempo que não aparecia na rotina de Márcia: atenção. Ele notava quando ela estava pálida. Perguntava se tinha dormido bem. Elogiava o café que ela fazia. Rita, sua melhor amiga, certa tarde comentou: "Eu nunca vi você conversar tanto com alguém que não fosse da família, Márcia. Seus olhos até brilham." "É só porque ele me escuta", respondeu, sentindo um pouco de culpa só por admitir isso. Não foi de um dia para o outro. Foi em silêncios acumulados, em noite sozinha acordada, em palavras que ela gostaria de ouvir do marido e não ouvia, que Márcia começou a abrir espaço demais dentro de si para alguém de fora. Ricardo parecia enxergá-la. Otávio, cada vez mais preocupado com a fazenda, parecia enxergar apenas resultados. Uma noite, depois de uma pequena discussão por causa de um concerto na casa que Otávio adiava há meses, Márcia saiu para o terreiro para esfriar a cabeça. Ricardo estava indo embora, guardando o material no carro. "Tudo bem, dona Márcia?" perguntou, percebendo os olhos marejados. Ela tentou disfarçar. "É só cansaço." Ele hesitou, mas arriscou. "Cansaço do corpo passa. Tem outro tipo de cansaço que pesa muito mais." Naquele instante, ela sentiu que alguém tinha colocado em palavras algo que ela não tinha coragem de dizer. Conversaram alguns minutos, nada que pudesse ser apontado como falta de respeito. Mas, para alguém carente de afeto, o limite entre amizade e algo além começa justamente ali, no lugar onde o coração encontra atenção. Os meses passaram. Entre idas e vindas, exames e consultas, uma tarde ficou gravada na memória de Márcia com mais força do que as outras. Ela tinha acabado de sair do consultório da médica Fernanda com mais um exame nas mãos, frustrada. Nada de gravidez, de novo. Encontrou Ricardo na rua, por acaso. Ele viu os olhos vermelhos dela. "Não deu certo?" perguntou. Ela balançou a cabeça, sem conseguir falar. Ele, sem pensar, colocou a mão no ombro dela, num gesto de consolo simples. "Você não merece passar por isso sozinha." Foi aí que a linha começou a desfiar. A partir desse dia, ela passou a mandar mensagens de vez em quando para ele, perguntando sobre remédio, sobre dúvidas com algum animal e, aos poucos, sobre assuntos da própria vida. Uma divulgação de exame, um elogio sincero, uma visita num dia em que Otávio estava viajando para uma feira agropecuária distante. E, em algum momento que a própria Márcia depois teria dificuldade de apontar, ela cruzou uma fronteira que não deveria ter cruzado. Não houve romance planejado. Não houve promessas de fugir juntos. O que houve foi uma mistura de carência com atenção no momento mais frágil da vida dela. Meses depois, quando o resultado positivo da gravidez apareceu, em vez de alegria completa, ela sentiu medo. Um medo gelado, profundo. Foi até a médica Fernanda com o coração aos saltos. Depois da consulta, esperou o melhor momento e, com voz baixa, perguntou: "Doutora, existe alguma forma de ter certeza de quem é o pai?" Fernanda encarou com seriedade. Era uma médica experiente, já tinha visto de tudo um pouco. "Márcia, você está me dizendo que existe essa dúvida?" Os olhos da paciente se encheram de lágrimas. Eu cometi um erro. Eu me envolvi com outra pessoa por um tempo. Não foi planejado. Mas agora eu não sei." Fernanda respirou fundo. Não julgou. Apenas explicou, com calma, que esse tipo de certeza só viria com exames específicos mais pra frente, e que, naquele momento, a prioridade era a saúde da mãe e do bebê. Márcia saiu do consultório dividida entre a alegria de finalmente estar grávida e a culpa de não ter certeza de algo tão essencial. Enquanto isso, em casa, Otávio parecia viver o melhor momento da vida. Andava pela fazenda com o peito estufado, contava para todo mundo que seria pai. Falava na varanda com o amigo Geraldo. "Agora sim, meu amigo. Agora tenho para quem deixar tudo isso." Geraldo, que conhecia o temperamento dele e percebia a distância crescente entre o casal, arriscou: "E o coração, Otávio? Você tem cuidado dele também ou é só do gado e da terra que você lembra?" Otávio riu, tentando levar na brincadeira. "Meu coração está bom. A Márcia também está feliz, está aí esperando meu menino." Geraldo olhou para o amigo por um instante, como se quase dissesse algo, mas desistiu. "Tem coisa que você ainda precisa enxergar, Otávio", murmurou, mais para si do que para o outro. Naquele momento, a verdade estava espalhada em pedaços. Márcia, dividida entre culpa e medo.
Otávio, cego pelo próprio orgulho. Ricardo, silencioso, carregando um segredo que poderia destruir tudo. O chá revelação foi marcado. Convites espalhados. Família mobilizada. E, enquanto os preparativos avançavam, Márcia sentia que não conseguiria sustentar aquela dúvida até o fim da gestação. Foi numa tarde, sentada na sala com Rita, que ela falou em voz alta o que vinha ruminando em silêncio havia semanas. Eu acho que vou contar tudo no chá. Rita levou um susto. Ficou louca, Márcia. Na frente de todo mundo? É o único jeito de ele me ouvir. Se eu falar a sós, ele vai me esmagar com o orgulho dele e ninguém nunca vai imaginar a dor que eu passei aqui dentro. Rita segurou a mão da amiga, assustada com a ousadia e, ao mesmo tempo, vendo quanto ela estava cansada de esconder o que tinha acontecido. Pensa bem. Isso pode ser um caminho sem volta. Márcia olhou para a própria barriga, ainda discreta, e respondeu. Eu já passei do ponto de voltar atrás. O que eu não aguento mais é viver de mentira. E foi essa conversa, ouvida pela metade por Otávio, que plantou nele a falsa ideia de que teria uma surpresa agradável no chá. Mal sabia ele que a surpresa que o aguardava tinha o poder de quebrar o homem mais orgulhoso da cidade bem ali, na frente de todos. O dia do chá revelação amanheceu bonito, com o céu limpo e um vento leve atravessando a fazenda. Márcia acordou cedo, mesmo com o peso do que planejava fazer apertando o peito. Olhou para o espelho e viu um rosto cansado, mas decidido. Na cozinha, Marlene já organizava travessas, orientando ajudantes, ajeitando toalhas. Jonas carregava cadeiras para o terreiro, embaixo de uma grande árvore que faria sombra para os convidados. Lourdes, a sogra, inspecionava tudo com o olhar crítico de sempre. Não põe essa mesa aí, vai atrapalhar a passagem dos pratos, dizia, apontando o dedo. Otávio andava de um lado para o outro como se fosse um anfitrião de festa grande. Cumprimentava os peões que ajudavam, conferia o som, olhava para o balão gigante pendurado no centro do espaço, metade azul, metade rosa. Saulo, o amigo escolhido para conduzir a brincadeira, chegou animado, trazendo o roteiro na cabeça. Vai ser lindo, Otávio. Primeiro a gente faz uma roda, fala do casal, agradece a presença, depois vocês estouram o balão. A cor que sair, todo mundo comemora. Otávio parecia um menino grande, empolgado. Quero que esse povo lembre dessa festa para sempre, Saulo. Saulo sorriu, sem suspeitar em que sentido essa frase se tornaria real. Márcia, enquanto isso, fazia um esforço enorme para se manter firme. Tinha combinado tudo com Rita. No momento certo, antes de estourar o balão, ela pegaria o microfone e se dirigiria a todos. Você ainda pode desistir, sussurrou Rita, enquanto ajudava a arrumar as lembrancinhas. Se eu desistir hoje, nunca mais vou ter coragem, respondeu Márcia, sentindo um nó na garganta. Ricardo chegou mais tarde, já com alguns convidados espalhados. Trazia um presente simples nas mãos, embrulhado com cuidado. Ao vê-lo, o coração de Márcia disparou. Ela evitou olhar diretamente, mas sabia que, de alguma forma, a presença dele tornava tudo ainda mais pesado. Otávio recebeu com naturalidade. Chegou. Rapaz. Hoje você vai ver, essa festa aqui vai entrar para a história. Ricardo sorriu. Sem graça. Tomara que seja por um bom motivo. No fundo, ele temia exatamente o contrário. Sabia do envolvimento que tinha tido com Márcia, conhecia a dúvida que a atormentava, e não fazia ideia do que ela seria capaz de dizer ou fazer naquele dia. Aos poucos, o terreiro foi enchendo. Cadeiras ocupadas, crianças correndo, parentes se abraçando. A decoração simples, mas caprichada, dava um ar de encanto ao lugar. Um canto com fotos de Márcia e Otávio em momentos importantes da vida. Casamento, viagens, datas comemorativas. Enquanto falava com os convidados, Otávio não perdia a chance de usar o velho orgulho como defesa para qualquer insegurança escondida. Eu entendo de linhagem, viu? Dizia um vizinho. No gado e agora na família. Se esse menino puxar o sangue daqui, vai ser forte. O vizinho ria, sem perceber o peso das palavras. Em outro momento, ao olhar para o balão, Otávio comentou em voz alta, meio em tom de brincadeira. Se nascer com a cara do veterinário, aí eu desconfio. Algumas pessoas riram, achando graça. Outras ficaram sem jeito, olhando de soslaio para Ricardo, que apertou o presente nas mãos e desviou o olhar. Márcia ouviu. Sentiu o chão interno dela tremer. Aquela brincadeira parecia um resumo de tudo. O orgulho, o controle, a falta de sensibilidade para a dor dos outros. A cada frase,
A cada riso constrangido, a ideia de revelar tudo ali parecia, para ela, menos absurda. Era como se o mundo inteiro precisasse ver, de uma vez por todas, o tamanho da ferida que aquela relação carregava. Quando o sol já estava mais baixo e todos os convidados tinham chegado, Saulo pegou o microfone e pediu atenção. Pessoal, vamos chegando, vamos fazendo uma roda aqui em volta do balão. Está na hora da gente descobrir se vem menino ou menina. As pessoas se aproximaram, curiosas, sorrindo, tirando fotos. Márcia e Otávio ficaram lado a lado, diante do balão. Ela sentia a mão suar. Ele segurava a cintura da esposa com firmeza, como se quisesse mostrar ao mundo que aquilo era dele. Saulo continuou. Antes da grande revelação, eu queria que cada um deles dissesse uma palavrinha. Primeiro o pai, depois a mãe. Otávio, fala pra gente o que você está sentindo. Otávio pegou o microfone como quem pega um troféu. Agradeceu a presença de todos. Falou do sonho de ser pai, da luta que tinham passado, da alegria que sentia. Em certo momento, disse: eu sempre soube esperar a hora certa. Na fazenda é assim. Planta, cuida, espera. Agora Deus me deu esse presente e eu vou honrar. Esse filho vai crescer sabendo de onde veio, quem é o pai, quem é o avô, a avó. Aqui ninguém se mistura. Aqui a raiz é firme. Alguns bateram palmas. Outros apenas ouviram. Márcia engoliu em seco quando escutou "aqui ninguém se mistura". As palavras pareciam uma indireta para um erro que ele nem sabia que ela tinha cometido. Quando chegou a vez dela, Saulo estendeu o microfone. Agora a mamãe. Ela pegou devagar. Olhou em volta. Viu os pais, os sogros, amigos, vizinhos. Viu Ricardo, alguns passos atrás, tentando se misturar à multidão. Viu Rita, com os olhos cheios de preocupação e apoio. Por um instante, pensou em falar apenas as frases de agradecimento que tinha ensaiado. Poderia sorrir, dizer que estava feliz e seguir em frente, guardando o segredo para uma conversa privada. Mas algo dentro dela, alimentado por anos de silêncios engolidos, tomou outra decisão. Antes de eu falar do bebê, começou, com a voz firme demais para o que sentia por dentro, eu preciso dizer uma coisa para Otávio. E na frente de todos vocês. Um burburinho correu entre os convidados. Saulo, sem entender, tentou amenizar. Vai ser declaração de amor, né, Márcia? Ela olhou rapidamente, sem sorrir. Não, não é isso. Otávio, desconfiado, franziu a testa. Márcia, o que você vai aprontar? Ela respirou fundo. Aperta o microfone como quem se segura num corrimão. Otávio, antes de você saber se é menino ou menina, você precisa saber que eu te traí. O silêncio que se formou em seguida foi tão pesado que parecia ter forma. As palavras ficaram suspensas no ar, entre o balão colorido e os olhos arregalados dos convidados. Lourdes levou a mão ao peito. Marlene apertou o braço de Jonas. Rita fechou os olhos por um segundo, como quem já esperava, mas ainda assim se assustava com a coragem da amiga. Otávio sentiu o sangue ferver e gelar ao mesmo tempo. Olhou para Márcia, depois para as pessoas à volta, tentando entender se aquilo era algum tipo de brincadeira de mau gosto. Mas a expressão dela dizia que não havia nada de brincadeira ali. E, antes que alguém conseguisse reagir, Márcia se preparou para continuar. O que ela ainda tinha para dizer iria muito além da simples confissão de uma traição. E era isso que ninguém ali estava preparado para ouvir. Quando uma verdade é jogada no ar pela metade, ela costuma machucar mais do que qualquer mentira inteira. Depois da frase "eu te traí", o tempo pareceu se arrastar. Márcia via rostos chocados, mas, por dentro, enxergava outra cena, a de si mesma, alguns meses antes, sentada na sala da médica Fernanda, tentando juntar coragem para contar o que tinha feito. Naquela consulta, quando finalmente admitiu que tinha se envolvido com outra pessoa, Fernanda não levantou a voz, não a condenou. Apenas perguntou: "Você tem noção das consequências disso, Márcia?" Ela respondeu com um aceno fraco: "Eu sei que foi errado. Eu não estou tentando me justificar. Mas eu me sentia tão sozinha dentro de casa, tão pequena. Até que, um dia, eu me deixei levar. Foi pouco tempo, não foi um caso longo, mas foi o suficiente para eu não saber mais de quem é esse filho." Fernanda ajeitou os óculos, pensativa. "O que você sente por essa outra pessoa?" Márcia demorou para responder. "Eu não sei se é amor. Acho que é mais o jeito como ele me olha. Como se eu existisse. Como se o que eu falo tivesse valor." A médica suspirou. "E pelo seu marido?"
Ela olhou para o chão. Pelo meu marido, eu sinto um misto de gratidão pela vida que ele me deu e tristeza pelo jeito que ele me trata. Eu queria poder dizer a ele como dói cada vez que ele faz piada comigo na frente dos outros. Mas, quando eu tento, ele me corta. Naquela sala branca, com som distante de passos no corredor, Márcia entendeu que tinha chegado a um ponto do qual não seria possível voltar como se nada tivesse acontecido. Fernanda explicou, com cuidado, sobre exames que poderiam ser feitos mais para frente para determinar a paternidade. Até lá, Márcia, você precisa pensar no que quer fazer. Esconder isso do seu marido vai ser muito pesado. Contar sem estar preparada também pode destruir vocês dois. De volta à fazenda, porém, cada gesto de Otávio, cada frase orgulhosa, cada plano para o futuro do filho, foram se transformando numa espécie de tortura. Ele falava como se tivesse certeza absoluta de que aquele bebê era a continuidade limpa e perfeita da sua história. Numa noite, enquanto jantavam, ele disse: "Esse menino vai aprender comigo a mexer com o gado desde cedo. Não quero que ele saia por aí sem saber quem é, sem saber de onde veio. Aqui, a gente não tem confusão de família." Márcia ouviu aquelas palavras como se fossem marteladas. Quis gritar: "E se ele não for seu?" Mas ficou calada. Procurou Rita no dia seguinte, aflita. "Eu não aguento mais. Eu sinto que estou enganando todo mundo." Rita, que já sabia do envolvimento dela com Ricardo, tentou orientar. "Fala com ele, Márcia. Mas fala a sós. Homem nenhum aguenta ser exposto assim." "Homem nenhum?" retrucou. "E eu? Eu aguentei ser exposta tantas vezes, em tantas piadinhas, em tanta falta de respeito. Ninguém achou que isso ia me destruir." Rita respirou fundo. Sabia que a amiga falava de um lugar de dor, não de vingança pura. "Eu só tenho medo de que, se você fizer isso na frente de todo mundo, a coisa saia do controle. Você sabe como Otávio é." Márcia sabia. Sabia que ele era orgulhoso, temperamental, que gostava de impor respeito pela postura firme. Mas justamente por isso tinha a sensação de que, se falasse com ele sozinho, seria esmagada pela reação dele, e no fim, acabaria desistindo de contar. Então veio a ideia radical: usar o próprio chá revelação como palco para dizer a verdade. "Ele valoriza tanto o que os outros pensam", disse a Rita, "que talvez só sentindo na pele a humilhação ele entenda um pouco do que fez comigo esses anos todos." Rita tentou demovê-la da ideia, mas percebeu que a decisão já estava muito amadurecida. Enquanto isso, no outro lado da história, Ricardo lutava com a própria consciência. Nas madrugadas em que saía em silêncio da fazenda depois de alguma visita profissional, ele se perguntava até onde tinha sido responsável por aquela confusão. Sabia que não tinha apenas ouvido desabafos inocentes. Sabia onde tinha sido cúmplice da fragilidade de Márcia. Numa desses dias, ele quase procurou Otávio para contar tudo. Imaginou a cena, o homem forte e orgulhoso, ouvindo que o veterinário em quem confiava tinha se envolvido com sua esposa. Desistiu. Achou que aquilo poderia provocar uma tragédia. O chá revelação chegou como uma data marcada não só no calendário, mas na consciência de todos os envolvidos. De volta ao presente, com a fazenda em silêncio depois da frase "eu te traí", Márcia sabia que, se parasse ali, seria cruel demais. Deixaria todos livres para imaginar o que quisessem. E, principalmente, deixaria Otávio carregar um peso ainda maior do que o que ela mesma carregava. Ela respirou fundo mais uma vez, determinada a seguir. "Eu te traí, Otávio", repetiu, agora olhando direto nos olhos dele, "e eu não tenho certeza se esse filho que eu estou esperando é seu." Um murmúrio percorreu os convidados. Alguns levaram a mão à boca. Outros balançaram a cabeça em reprovação. Era a confirmação de um tipo de verdade que as pessoas preferem que fique escondida. Otávio sentiu as pernas fraquejarem. Por um instante, achou que fosse cair. Geraldo, percebendo, deu um passo à frente, pronto para segurar o amigo se fosse preciso. Você está dizendo isso aqui, na frente de todo mundo?" perguntou Otávio, a voz falhando. "Estou dizendo aqui porque foi aqui, na frente de todo mundo, que você me fez tanto mal sem nem perceber", respondeu Márcia, com lágrimas nos olhos. "Cada piada, cada humilhação, cada vez que você me tratou como se eu fosse menos. Tudo isso me empurrou para longe de você. Eu errei, eu sei que errei. Mas o nosso casamento também estava errado fazia tempo." Lourdes não se conteve. "Sem vergonha. Na minha frente, na frente dos seus pais." Marlene tentou intervir. "Calma, Lourdes, pelo amor de Deus."
Mas ninguém ali parecia disposto a ficar calmo. Ricardo, ao fundo, queria desaparecer. Sabia que, se o nome dele saísse dali, tudo poderia acabar numa confusão ainda maior. Saulo, com o microfone esquecido na mão, não sabia se tirava o som, se encerrava a festa, se fazia uma oração. Estava tão atônito quanto os outros. Otávio apertou as mãos, tentando se recompor. E quem é esse homem? Perguntou, com os olhos marejados de raiva e dor. Quem é o sujeito que achou que podia entrar na minha casa? Márcia hesitou. Naquele momento, podia jogar luz sobre Ricardo ou proteger, pelo menos, uma parte daquela história. Antes que ela encontrasse uma resposta, outra cena de dias atrás veio à mente. O momento em que esteve novamente no consultório de Fernanda, ouvindo algo que a deixou ainda mais confusa. A médica, segurando um resultado de exame, tinha dito: Márcia, existe um detalhe aqui que é importante. O tipo sanguíneo do bebê, pelas nossas contas, não combina de forma simples com o seu e com o do Otávio. Isso não é prova de nada definitiva, mas acende uma luz de alerta. Pode indicar que o pai não seja ele. Mas também pode apontar para outra coisa que vocês dois não estão enxergando. Que outra coisa? Perguntou Márcia, assustada. Fernanda pensou por alguns segundos. Às vezes, a família guarda segredos antigos. Adoção não contada, troca de registro, histórias que ficaram escondidas. Não estou dizendo que é o caso, mas já vi situações assim. Talvez você precise conhecer melhor a própria história dele e a sua. Na hora, Márcia não deu tanta importância a essa possibilidade. A culpa que sentia pela traição parecia tão grande que ofuscava qualquer outra explicação. Assumiu, dentro de si, que a gravidez fora consequência do erro que tinha cometido. Agora, no entanto, com todos a encarando, parte dela se perguntava se estava contando uma verdade inteira ou uma verdade pela metade. Mesmo assim, decidiu manter o curso. Não importa quem é o homem, disse, ainda evitando revelar o nome de Ricardo. O que importa é que eu fiz algo errado e não tive coragem de te contar antes. Eu queria que você soubesse que, seja qual for o resultado daqui pra frente, eu não sou a mulher perfeita que você gosta de mostrar para os outros. Ele riu sem humor. Mulher perfeita. Márcia, eu nunca te cobrei perfeição. Só te cobrei respeito. Ela o encarou, sentindo a ferida antiga arder. E eu só te pedi consideração. Mas você sempre achou que só a sua dor merecia espaço. O clima ficou cada vez mais pesado. Algumas pessoas começaram a se afastar, constrangidas. Outras permaneciam, como quem assiste a uma novela da qual não consegue desgrudar. Geraldo, vendo o amigo à beira de um colapso, deu um passo à frente. Otávio, vamos conversar lá dentro. Isso aqui já foi longe demais. Mas Otávio ergueu a mão, recusando ajuda. Não. Ela quis falar aqui, vai ouvir aqui também. Antes que ele pudesse continuar, algo inesperado aconteceu. Ricardo deu 2 passos à frente, visivelmente nervoso. Dona Márcia, seu Otávio, eu acho que tem coisa que precisa ser esclarecida. Todos se viraram para ele, como se o foco da cena tivesse mudado de lugar. Márcia sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Não esperava que ele se mexesse. Não esperava que alguém tivesse coragem de entrar naquele fogo cruzado. Otávio fitou com um misto de desconfiança e raiva. O que você tem para falar? Ricardo respirou fundo, sabendo que qualquer palavra dali em diante poderia definir o rumo daquela família. E, exatamente no momento em que ele abriu a boca para começar a explicar o que sabia, um pensamento atravessou a mente de Márcia como um relâmpago. E se eu tiver entendido tudo errado desde o começo? Essa dúvida, que ela tentou sufocar por tanto tempo, estava prestes a ganhar forma. O que Ricardo estava para revelar não apenas mexeria com a história da traição, mas começaria a descascar um segredo muito mais antigo, escondido na própria origem de Otávio. E era isso que deixaria todos, mais uma vez, completamente sem palavras. Ricardo respirou fundo, segurando o olhar de Otávio, mesmo sentindo o peso de dezenas de olhos sobre ele. A fazenda continuava silenciosa, como se até o vento tivesse parado para ouvir. Ninguém mexia um músculo. Márcia mantinha o microfone na mão, sem saber se pedia para ele ficar quieto ou se deixava que falasse de uma vez. Ricardo engoliu seco e começou, com a voz trêmula, mas claro o bastante para alcançar todos ali. Eu não vim aqui para estragar essa festa. Mas, pelo jeito, ela já não é mais uma festa. Então eu acho que preciso assumir a parte que me cabe nessa história. Alguns convidados trocaram olhares. Outros já sabiam, no fundo,
Para onde aquilo caminhava? Otávio apertou os dentes. Fala logo, homem, disse, num tom duro, mas embargado. Você tem alguma coisa a ver com o que ela acabou de dizer? Ricardo baixou os olhos por um instante, como se estivesse revendo tudo. Tenho. Eu me envolvi com a Márcia. Sim. Foi um erro. Um erro grave. Não vou dizer que foi só culpa da carência dela ou da sua dureza. Otávio. Eu sou adulto, sou responsável pelas minhas escolhas. E eu escolhi cruzar um limite que nunca deveria ter cruzado. Um murmúrio correu pelo terreiro. Lourdes levou a mão à cabeça. Moacir apertou o chapéu contra o peito. Marlene começou a chorar baixinho. Márcia fechou os olhos. Era duro demais ouvir em voz alta o que, até então, estava guardado em cantos escondidos da memória. Ricardo continuou. Eu não estou aqui para me defender. Não tenho como. Mas tem uma coisa que vocês precisam saber, porque essa história não é só sobre traição. Tem algo mais, algo que eu descobri por causa dos exames, e que diz respeito à família de vocês, não só a minha falha e a da Márcia. Otávio franziu a testa. Que exames? Que história é essa? Ricardo respirou de novo. Os exames da gravidez. E alguns exames de sangue que a doutora Fernanda pediu. Ela me procurou, porque precisava de informações sobre o seu tipo sanguíneo, o da dona Márcia e alguns dados antigos do seu pai, seu Moacir. Não vou entrar em detalhes técnicos, não é hora disso. Mas uma coisa chamou muita atenção. Todos ouviram, confusos. Márcia sentiu o coração acelerar. Ela lembrava da conversa com Fernanda sobre possíveis incompatibilidades, mas nunca tinha ligado aquilo a algo maior. Ricardo olhou para Fernanda, que estava mais ao fundo, próxima da cerca, tentando passar despercebida. Doutora, chamou, com respeito. A senhora quer explicar ou prefere que eu fale? Fernanda respirou fundo, ajeitou o cabelo e, meio sem escolha, caminhou até mais perto do centro da roda. Os olhares se voltaram para ela. Ela não era parte da família, mas, de repente, segurava um fio importante daquela história. Eu não posso revelar detalhes de exames sem autorização dos pacientes. Começou, séria. Mas, como a própria Márcia já expôs parte do que aconteceu, eu acredito que a verdade completa pode, sim, evitar que alguém carregue culpas que não são só dele. Olhou para Otávio. Seu Otávio, o senhor lembra quando fez aqueles exames de rotina uns anos atrás, por causa de uma pequena cirurgia? Ele fez que sim com a cabeça, ainda sem entender onde aquilo iria parar. Lembro. Você disse que estava tudo dentro do normal. Fernanda concordou. Estava. Pelo menos em relação à saúde. Mas naquela época eu não tinha motivo para desconfiar de mais nada. Agora, cruzando algumas informações, surgiu uma coisa estranha. O tipo sanguíneo do senhor, o da dona Márcia e o resultado inicial do bebê, eles não combinam dentro do padrão que se esperava. Isso, por si só, já acendeu um alerta em mim. Lourdes arregalou os olhos. O que você está insinuando, doutora? Que esse menino aí não é do meu filho? Fernanda manteve a calma. Dona Lourdes, eu não estou insinuando nada sem prova. Só estou dizendo que, antes de concluir que a gravidez é fruto de traição, é preciso olhar para outra possibilidade. E essa outra possibilidade diz respeito a algo muito mais antigo, a origem do próprio Otávio. O silêncio mudou de tom. Deixou de ser só susto pela traição de Márcia e passou a ser espanto por algo que ninguém esperava ouvir. Otávio deu um passo à frente, confuso. Como assim, minha origem? Eu sou filho do meu pai e da minha mãe. Ué. Fernanda o encarou com suavidade. É isso que sempre te contaram. Mas os exames apontam para a chance de existir um segredo nessa história. Um segredo antigo, que talvez nem seus pais tenham lhe dado direito até hoje. Lourdes ficou vermelha. Moacir baixou a cabeça. Rita levou a mão à boca. Ricardo completou. O que eu estou tentando dizer, seu Otávio, é que, pelos dados que a doutora me mostrou, assim a possibilidade de o bebê ser seu, mesmo com a traição. E, ao mesmo tempo, há uma grande possibilidade de o senhor não ser, biologicamente, filho do seu Moacir. As palavras caíram como pedra no meio da roda. Ninguém estava preparado para isso. Nem Márcia. Nem Ricardo. Nem muito menos Otávio. Ele cambaleou um pouco, como se o chão tivesse cedido. Você enlouqueceu, rapaz? Gritou Lourdes, a voz aguda cortando o ar. Vai inventar história agora para livrar a cara dessa mulher? Moacir continuava calado, mas o rosto denunciava algo que ele carregava há muito tempo. Fernanda, séria,
Tentou acalmar. Dona Lourdes, eu não estou inventando nada. Os números estão aqui. Se vocês quiserem, podemos marcar uma consulta, conversar com calma, repetir exames. O que não dá é para continuar fingindo que a única verdade dessa história é a traição da Márcia. Existe um pedaço escondido na família de vocês que também precisa vir à tona. Otávio olhou de um para outro, tentando juntar as peças. Sua mente sempre tinha sido treinada para coisas práticas: previsão de chuva, manejo de gado, negociação de compra e venda. Agora, porém, ele se via diante de algo que não sabia controlar: o próprio passado. Minha mãe, murmurou. Isso é verdade? Lourdes hesitou. Olhou para Moacir, como quem pede socorro. Ele permaneceu mudo. As mãos enrugadas apertavam o chapéu com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Fala, mãe, insistiu Otávio, com a voz mais alta. Tem alguma coisa que eu não sei? Os convidados começaram a se entreolhar, desconfortáveis. Alguns já cogitavam ir embora. Mas ao mesmo tempo, algo os prendia ali. Era como se todo mundo soubesse que estava diante de um daqueles raros momentos em que uma família inteira é obrigada a encarar aquilo que sempre varreu para debaixo do tapete. Lourdes respirou, levantou o queixo, como quem toma coragem depois de anos fugindo de um assunto. Não é dia para isso, tentou. Hoje era dia de festa. A vergonha já está grande demais. Moacir finalmente falou, com a voz rouca. A vergonha não começou hoje, Lourdes. Ela o encarou, ofendida. Vai abrir tudo assim, na frente de todo mundo? Moacir a olhou com um cansaço antigo. A gente escondeu coisa demais a vida toda. Olha o que virou. Talvez seja a hora. Sim. Otávio, que até então se sentia o único humilhado da história, começou a perceber que aquele chão de segurança onde sempre caminhou talvez não fosse tão firme como pensava. Ele fez um gesto com a mão para os dois. Eu quero saber. Agora. Não interessa se tem gente olhando. Vocês passaram a vida inteira falando de honra, de raiz firme, de família correta. Se tem segredo, eu vou ouvir aqui mesmo. Lourdes fechou os olhos por um instante. Quando abriu, já não havia mais como voltar. Lourdes respirou fundo e, pela primeira vez em muitos anos, deixou a voz sair sem o filtro do orgulho. Quando eu engravidei de você, Otávio, eu era muito nova. Mais nova do que a Márcia é hoje. Seu pai vivia muito na estrada, cuidando da venda de gado. Eu ficava aqui, sozinha, tomando conta da casa, da roça, dos animais de pequeno porte. Sozinha demais. Algumas mulheres mais velhas, no fundo, abaixaram os olhos. Sabiam bem o que era essa solidão. Lourdes continuou. Numa dessas idas e vindas, apareceu um ajudante novo por aqui. Ele vinha de outra região, era primo distante de um conhecido do seu pai. Ficou um tempo ajudando nos serviços. Era educado, atencioso. Falava comigo, me ouvia. As palavras ecoaram na cabeça de Márcia. Pareciam tão parecidas com o que ela própria tinha vivido com Ricardo que um arrepio lhe percorreu o corpo. Eu me confundi, confessou Lourdes, engolindo o choro. Seu pai demorava tanto para voltar. E aquele rapaz estava sempre por perto. Foi uma fraqueza, uma única vez. Depois eu me arrependi tanto que quase fiquei doente. Moacir apertou ainda mais o chapéu, como se segurasse o passado com as duas mãos. Quando eu voltei, disse ele, entrando na conversa, a Lourdes já desconfiava que estava grávida. Não existia tanto exame, tanta facilidade como hoje. Era tudo no olho, na conta dos meses. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Ela tremia, não me encarava. Lourdes enxugou uma lágrima. Eu contei para ele. Pedi perdão. Disse que não sabia se o filho era dele ou não. Ele ficou tão transtornado que quase colocou o homem para fora na marrã. Quase, repetiu Moacir. Mas eu não fiz. Não sei se foi covardia, se foi medo da língua do povo, se foi amor. Talvez um pouco de tudo. Eu mandei o rapaz embora, sim, mas não contei para ninguém o motivo. E decidi, ali, que aquele menino seria meu. Que não interessava mais de quem era o sangue. Otávio sentiu a cabeça girar. Vocês estão dizendo que desde que eu nasci existe essa dúvida? Perguntou, a voz embargada. E ninguém nunca me falou nada. Lourdes fez que sim, com dificuldade. A gente achava que estava protegendo você. E a nós mesmos, para falar a verdade. Naquele tempo, esse tipo de história acabava com uma família inteira. A gente preferiu se agarrar ao silêncio. O tempo passou, a dúvida foi ficando num canto,
quase esquecida, até que a doutora veio com essa conversa de exame de sangue. Fernanda confirmou com um leve aceno. Eu não sabia desse passado, claro. Mas, quando vi os resultados, chamei os dois no consultório, algumas semanas atrás. Márcia arregalou os olhos. Vocês já sabiam? Perguntou, olhando para os sogros. Moacir assentiu, envergonhado. Sabíamos que os exames acendiam de novo uma coisa que a gente tinha enterrado. Mas pedimos para a doutora não comentar com você, Otávio, até termos certeza. Íamos marcar outros testes, conversar com calma. Ricardo completou. E foi aí que eu entrei. A doutora me procurou para ajudar a entender as combinações possíveis, porque trabalho com genética de rebanho, cruzamento, essas coisas. Não é a mesma coisa, claro, mas dá uma noção de compatibilidade. E, cruzando tudo, apareceu essa possibilidade, de o bebê realmente ser seu Otávio, e, ao mesmo tempo, a dúvida sobre o senhor ser filho biológico do seu pai voltar à tona. A humilhação de antes, que parecia concentrada só em Márcia e em sua confissão, agora se espalhava. Não era mais uma história simples, de esposa que traiu e marido traído. Era uma corrente de erros, silêncios, escolhas difíceis e orgulho acumulado que vinha de outra geração. Otávio estava atordoado. Então, murmurou, olhando para todos à volta. Eu passei a vida inteira criticando o casamento dos outros, apontando o dedo, fazendo piada, achando que aqui ninguém se misturava. E eu mesmo posso ser fruto de uma história que nenhum de vocês teve coragem de me contar? Moacir deu um passo à frente, com dificuldade. A idade pesava nas pernas, mas o peso maior era outro. Filho, você sempre foi meu. Eu te criei, eu te ensinei a andar, a falar, a mexer com a terra. Se o sangue não for o meu, o amor sempre foi. Eu tive medo, sim. Medo de te perder, medo do que você pensaria de mim, medo do povo. E fiz a pior coisa que um pai pode fazer. Deixei você crescer sem saber da própria história, enquanto te cobrava uma perfeição que nem eu tive. As palavras do velho homem cortaram o ar com mais força do que qualquer grito. Alguns convidados enxugaram os olhos. Era duro ver alguém daquela geração, acostumado a não se expor, admitir uma falha tão profunda. Lourdes tentou se defender. A gente só queria o melhor, Otávio. Não é fácil ser mulher, ser mãe, naquela época. Eu achei que se eu apagasse aquilo da minha cabeça, tudo ia ficar bem. Eu me enganei. Otávio levou as mãos ao rosto. Por alguns segundos, ninguém soube se ele iria chorar, gritar, ir embora. Márcia observava, com o coração apertado. Em meio à confusão, algo dentro dela começou a mudar. Ela via, ali, o homem que sempre pareceu tão seguro, tão dono de si, tão orgulhoso, desmoronar diante de segredos que nem eram só dele. Era como se, pela primeira vez, ela enxergasse o menino que existia por trás daquele criador de gado duro e calado. Ricardo, sentindo que precisava ir até o fim, concluiu. Eu não estou dizendo isso para diminuir a dor da Márcia ter te traído, seu Otávio. Isso é um fato, aconteceu, e eu assumo minha parte. Só que, talvez essa história toda seja um chamado para vocês olharem para dentro de casa com mais verdade. A Márcia errou porque estava sozinha. A sua mãe errou porque estava sozinha. O Senhor errou quando transformou a dor em orgulho e começou a humilhar sem perceber. Eu errei quando me deixei envolver. Ninguém aqui tem pedra para atirar em ninguém. A frase ficou no ar. Pesada, mas verdadeira. Depois de tantos anos de silêncio, tanta verdade jogada de uma vez deixou todos quase sem ar. O balão azul e rosa continuava pendurado, intacto, esquecido. O motivo principal da festa parecia pequeno diante de tudo que tinha sido revelado. Saulo, ainda com o microfone na mão, olhou em volta, perdido. Gente, arriscou, talvez seja melhor a gente encerrar por aqui. Cada família precisa de um tempo. Mas antes que ele terminasse a frase, algo inesperado aconteceu. Otávio ergueu a mão, pedindo a palavra. Pegou o microfone das mãos de Saulo com firmeza. O rosto estava molhado, mas a voz saiu mais controlada do que alguém poderia imaginar. Ninguém vai estourar balão nenhum hoje, disse, olhando para o objeto colorido. Não faz sentido. A gente veio aqui para descobrir se era menino ou menina, para comemorar um rótulo, e saiu descobrindo coisa muito mais séria. Eu mesmo, que sempre falei de sangue, de pureza, de raiz firme, acabo de descobrir que a minha raiz tem um pedaço que eu não conhecia. Olhou para Lourdes e Moacir. Eu não sei ainda como eu vou lidar com isso. Não sei se vou conseguir perdoar fácil,
nem a Márcia, nem vocês. Não vou fingir que está tudo bem, porque não está. Mas eu sei de uma coisa: se eu continuar reagindo como sempre reagi, gritando, humilhando, apontando o dedo, eu só vou repetir o que já foi feito lá atrás. Fez uma pausa. Olhava agora para Márcia. Você me traiu, Márcia. Doeu como eu nunca imaginei que pudesse doer. Ainda mais assim, na frente de todo mundo. Eu não vou dizer que entendo, porque ainda não entendo. Mas hoje eu vi que essa história não começou do nada. Não foi um raio caindo do céu. A nossa casa estava estragada faz tempo, e eu fui o último a querer enxergar. Márcia chorava em silêncio. Cada palavra era uma mistura de acusação e reconhecimento. Era duro, mas também era justo. Otávio respirou fundo. Eu não sei se esse filho é meu pelo sangue. Mas sei que, se ele nascer e eu ainda estiver de pé, eu vou ter que decidir que tipo de pai eu quero ser. O tipo que esconde, que faz piada, que manda os outros ficarem calados, ou o tipo que encara a verdade, mesmo quando ela humilha. Olhou para os convidados, que já não sabiam se ficavam ou se ofereciam para ir embora discretamente. Eu agradeço quem veio, mas eu não tenho condição de continuar essa festa. Cada um aqui tem sua própria vida, seus próprios segredos. Levem isso para casa. Perguntem para vocês mesmos se tem alguma verdade que está faltando ser dita antes que estoure na frente de todo mundo, como aconteceu aqui. Entregou o microfone de volta a Saulo. Pode desligar o som. Saulo, com as mãos trêmulas, desligou. Um a um, os convidados começaram a se afastar, em silêncio. Não havia música, não havia risos, não havia brinde. Só o som das cadeiras sendo arrastadas, dos passos na terra, de algumas crianças sem entender por que os adultos estavam com aquele rosto sério. Rita abraçou Márcia com força. Eu não sei se foi o melhor jeito, amiga, sussurrou, mas agora, pelo menos, ninguém vive mais de ilusão. Márcia respirou fundo. Sentia um alívio estranho, misturado com medo do que viria depois. Ricardo, com o presente ainda na mão, se aproximou de Otávio, mantendo uma distância respeitosa. Eu vou embora agora, disse. Se o senhor quiser nunca mais me ver, eu entendo. Mas, antes disso, eu só queria dizer que estou disposto a fazer qualquer exame, qualquer coisa que ajude a esclarecer a paternidade. Eu não quero viver com dúvida, e nem quero que essa criança cresça em cima de uma mentira. Otávio encarou com raiva e cansaço. Por um instante, pareceu que avançaria sobre ele. Mas não o fez. Vai para casa, Ricardo, respondeu, sério. Hoje eu não tenho cabeça para olhar para você e separar o que é coragem do que é culpa. Num outro dia, talvez. Ricardo assentiu e se retirou, saindo pelo mesmo caminho por onde tinha entrado algumas horas antes, quando tudo ainda era balão, doce e riso. Fernanda se aproximou de Márcia. Amanhã, se você puder, me procura no consultório. A gente precisa encaminhar esses exames com calma. Não é só sobre quem é o pai. É sobre como vocês vão contar essa história pro filho de vocês um dia, seja lá qual for o resultado. Márcia concordou. Sabia que aquele chá revelação tinha virado o começo de algo completamente diferente. Já não era sobre descobrir a cor do confete. Era sobre descobrir quem cada um realmente era. Naquela noite, a fazenda, que tantas vezes foi palco de festas, ficou estranhamente silenciosa. Apenas o som distante dos animais, alheios à confusão humana, lembrava que a vida seguia. Cada um se recolheu ao seu canto, levando perguntas de mais e respostas de menos. Os dias seguintes foram pesados. A notícia do que tinha acontecido no chá revelação se espalhou rápido pela região. Alguns contavam com exagero. Outros diminuíam detalhes. Mas todos concordavam em uma coisa: ninguém jamais tinha visto algo parecido. Márcia passou os primeiros 2 dias quase sem sair do quarto. Enjoos da gravidez, misturados com ansiedade, medo e vergonha. Jonas e Marlene se revezavam para levar comida, chá, um carinho. Filha, dizia Marlene, afagando seus cabelos, eu não posso apagar o que aconteceu, nem dizer que foi certo. Mas eu estou aqui. Você não está sozinha. Márcia chorava baixinho, agradecida por, pelo menos ali, sentir algum colo. Otávio, por sua vez, mergulhou no trabalho da fazenda mais do que nunca. Acordava antes do sol, voltava quando já estava escuro. Falava o mínimo necessário. Os peões estranhavam, mas respeitavam o silêncio do patrão. Em alguns momentos, ele se pegava parado no meio do pasto, olhando para o nada. Lembrava das palavras da mãe, das revelações de Moacir, da coragem estranha de Ricardo,
da dor aberta de Márcia. Era muita coisa para um homem acostumado a controlar tudo. Numa tarde, Geraldo voltou à fazenda para levar alguns documentos. Encontrou o amigo sentado no tronco de uma árvore, sozinho. Posso? Perguntou, apontando para o espaço ao lado. Otávio deu de ombros. Senta. Ficaram calados por alguns minutos, olhando o gado espalhado. Geraldo foi o primeiro a falar. Eu soube de quase tudo. Não pelos outros, mas pelo jeito como você saiu daqui naquele dia. O resto eu completei sozinho. Você não precisa me contar detalhes. Otávio respirou fundo. Então para que veio? Geraldo deu de ombros. Porque amigo não aparece só em dia de churrasco e de nascimento de bezerro. Aparece em dia de queda também. Ficaram mais um tempo em silêncio, até que Otávio desabafou. Eu sempre achei que mandava na minha vida. Que sabia de onde vinha, para onde ia. Agora, descubro que meu começo é nebuloso, que minha mulher me traiu, que o filho que eu tanto sonhei pode não ser meu. Onde é que eu estava esse tempo todo, Geraldo? O amigo pensou um pouco. Talvez você estivesse tão ocupado olhando para os bois, pro céu, pros números, que esqueceu de olhar para dentro. E para quem estava do seu lado na mesa. Otávio engoliu seco. Você acha que eu mereci isso? Geraldo ponderou. Merecer é palavra pesada. Eu acho que ninguém merece dor. Mas acho que a vida, às vezes, devolve pra gente aquilo que a gente semeia sem perceber. Você plantou dureza, piada, humilhação. Não porque é um monstro, mas porque aprendeu assim. Agora está colhendo uma parte disso. Não é castigo, é consequência. A diferença é o que você vai fazer daqui pra frente com esse aprendizado. Foram palavras simples, mas entraram fundo. No dia seguinte, Márcia decidiu ir ao consultório de Fernanda. Entrou cabisbaixa, sem maquiagem, com o rosto marcado por noites mal dormidas. Fernanda a recebeu com carinho, sem olhar de julgamento. Como você está? Márcia suspirou. Eu não sei. Uma parte de mim está aliviada por não precisar mais esconder nada. Outra parte está com medo de ter destruído tudo de vez. Sentaram-se. Fernanda pegou alguns papéis sobre a mesa. Eu já marquei os exames para a gente avançar nessa questão da paternidade e também nessa dúvida antiga da família do Otávio. Vai ser um processo. Não é do dia para a noite. Mas eu preciso te perguntar, você e ele vão encarar isso juntos ou separados? Márcia abaixou a cabeça. A gente mal se fala, doutora. Ele dorme num quarto, eu em outro. Eu não sei o que ele sente além de raiva. A médica a observou com cuidado. E você? O que sente por ele? Márcia demorou. Eu sinto mágoa, mas também sinto que ainda tem coisa boa. Se fosse só raiva, eu não teria sofrido tanto antes de errar. Eu tinha vontade de ser vista. Só isso. De ser tratada com respeito. E, ao mesmo tempo, eu sei que o que eu fiz machucou um homem que já vinha machucado de outras formas que eu nem conhecia. Fernanda assentiu. Essa é uma das coisas mais difíceis da vida adulta. Entender que duas verdades podem existir ao mesmo tempo. Você foi ferida. E, mesmo assim, feriu. Ele foi duro com você. E, mesmo assim, é alguém que também não foi bem cuidado na própria história. Não existe mocinho e vilão puro aqui. Marcaram datas. Planejaram o que seria feito. Na semana seguinte, com muito esforço, Márcia e Otávio foram juntos até a cidade para coletar o material dos exames. O trajeto dentro do carro foi quase todo em silêncio. Apenas o som da estrada. A certa altura, Márcia criou coragem. Obrigada por ter vindo. Ele deu de ombros, olhando à frente. Eu também preciso dessa resposta. Não é só sua. Ela respirou. Eu sei. Mas eu achei que você ia mandar eu resolver sozinha. Otávio pensou um pouco antes de responder. Antigamente, talvez eu fizesse isso. Hoje, depois de tudo que eu ouvi, eu percebi que virar as costas não apaga nada. Só empurra para frente. Chegaram, fizeram a coleta, assinaram papéis. Ao saírem, ficaram por um instante na calçada, sem saber se voltavam direto para a fazenda ou se aproveitavam para resolver alguma outra coisa. Foi Márcia quem quebrou o gelo. Você quer tomar um café? Ele a olhou, surpreso com a simplicidade do convite. Hesitou. Não é porque a gente vai tomar um café que está tudo perdoado, completou ela, quase adivinhando o pensamento dele. Eu só não queria que a única lembrança desses dias fosse a gente um de cada lado, sem palavra nenhuma. Depois de alguns segundos, Otávio assentiu.
Foram até uma pequena casa de lanches da cidade. Sentaram de frente, como dois estranhos que, ao mesmo tempo, conheciam cada detalhe um do outro. Não falaram muito. Mas o silêncio já não era o mesmo silêncio cheio de acusação. Era um silêncio cauteloso, de quem estava reaprendendo a dividir o espaço. De volta à fazenda, as semanas seguintes foram marcadas por espera. Espera dos resultados. Espera da reação de cada um. Espera de um futuro que ninguém conseguia prever. Lourdes e Moacir também foram chamados para repetir alguns exames. No começo, ela reclamou. Para que mexer nisso agora? Já não basta o que aconteceu no chá? Moacir, no entanto, parecia aliviado por, finalmente, ter que lidar com aquilo de frente. A gente já carregou esse peso por anos. Mulher. Vamos deixar pelo menos o menino saber de onde veio, nem que seja para confirmar a dúvida. Lourdes resmungou. Mas foi. Em muitos momentos, pensou nos julgamentos que já tinha feito da nora. Nos comentários duros. Nas vezes em que, em vez de acolher, preferiu apontar o dedo. Ela se pegou, secretamente, perguntando se não era, de certa forma, parte da corrente que levou Márcia até aquele ponto. Os resultados dos exames ficaram prontos num fim de tarde chuvoso. O céu carregado parecia combinar com o clima dentro da pequena sala de Fernanda. Estavam lá, Otávio, Márcia, Lourdes, Moacir, todos sentados, como numa sala de espera de algo que ia muito além de um papel com números. Fernanda entrou com uma pasta nas mãos. O rosto dela era calmo, mas sério. Sentou-se à frente de todos. Antes de eu falar o que tenho aqui, começou, eu queria que vocês entendissem uma coisa. Seja qual for o resultado, ele não apaga a história que vocês viveram até agora. Ele só ilumina partes que estavam no escuro. Otávio apertou as mãos. Fala, doutora. A gente aguenta. Ela respirou fundo. Vamos por partes. Primeiro, a questão mais antiga. Os exames confirmam aquilo que a gente já desconfiava. Otávio, biologicamente, você não é filho do seu Moacir. Lourdes fechou os olhos. Moacir abaixou a cabeça, confirmando em silêncio o que já sentia no fundo do peito. Otávio engoliu em seco. Mesmo tendo sido preparado, ouvir em voz alta era devastador. Isso significa que aquele rapaz de quem a Lourdes falou, continuou Fernanda, era, muito provavelmente, seu pai biológico. Lourdes não conteve as lágrimas. Eu sinto muito, meu filho. Eu pensei que, se eu te amasse direito, isso não ia fazer falta. Mas toda raiz cortada um dia cobra seu preço. Otávio olhou para os dois. Sentiu raiva. Traição. Mas, ao mesmo tempo, uma compaixão estranha. Não eram vilões de novela. Eram dois velhos que, à maneira deles, tinham tentado segurar uma família com as mãos que tinham. Eu não sei ainda perdoar, admitiu, num fio de voz. Mas eu sei que, mesmo com essa verdade, quem me ensinou tudo o que eu sei foi o Senhor, Pai. Pela primeira vez, chamou Moacir de pai não por costume, mas por escolha. Moacir chorou em silêncio. Fernanda, então, abriu outro papel. Agora, a outra parte. A que todos aqui estão esperando com o coração na mão. Sobre a paternidade do bebê. Márcia segurou o braço da cadeira com força. Sentia o coração bater tão rápido que parecia que ia saltar pela boca. Fernanda olhou diretamente para ela e para Otávio. Eu vou ser bem clara. Pelos exames feitos até aqui, tudo indica que o pai biológico desse bebê é você, Otávio. O ar pareceu voltar ao peito dos dois ao mesmo tempo. Márcia levou a mão à boca, surpresa. É seu, murmurou, entre lágrimas. Otávio levou um tempo para assimilar. Tem certeza, doutora? Fernanda assentiu. Dentro do que é possível afirmar com esses testes, sim. A compatibilidade é muito alta. Eu recomendo confirmar com um exame específico depois do nascimento, se vocês quiserem, mas, neste momento, a indicação é clara. Esse filho é de vocês dois. O choro de Márcia saiu de um jeito que ela não conseguiu controlar. Era um misto de alívio, culpa, gratidão, medo. Tudo junto. Eu quase destruí tudo acreditando que o meu pior erro tinha decidido o destino dessa criança, disse ela, entre soluços. E, no fim, ela sempre foi sua, Otávio. Mesmo assim, eu te traí. E isso eu não posso apagar. Ele a olhou, com os olhos marejados. E eu quase te destruí muito antes disso, com minha dureza, minha falta de escuta, minha mania de te diminuir. Mesmo assim, você continuou aqui, tentando,
tentando, até cansar e errar do jeito mais grave. A sala ficou pequena para tanta emoção. Lourdes, que antes só apontava o dedo, murmurou: "A gente sempre fala da vergonha da mulher que trai, e quase nunca fala da vergonha do homem que não sabe cuidar do coração da casa. Eu não ensinei meu filho a ser diferente do pai dele, e do pai dele. Só repeti." Moacir completou: "Eu também não ensinei meu filho a encarar a verdade. Ensinei a esconder. E ele fez o mesmo no casamento. Cada um aqui trouxe um pedaço dessa bagunça." Fernanda, vendo quanto aquela família estava exposta e, ao mesmo tempo, aberta como nunca, propôs: "Vocês não precisam decidir nada hoje. Se vão continuar casados, se vão se afastar por um tempo, se vão perdoar, se vão apenas conviver pelo bem do filho. Tudo isso leva tempo. Mas uma coisa vocês podem decidir agora: se essa criança vai crescer em meio ao mesmo silêncio que machucou todos vocês ou se vai crescer num ambiente onde a verdade doa, mas apareça." Todos ficaram em silêncio. Era uma decisão profunda demais para ser respondida com frases prontas. Naquele fim de tarde, cada um saiu do consultório com um peso estranho. Não era mais só o peso da humilhação. Era o peso da responsabilidade. De volta à fazenda, Otávio e Márcia caminharam lado a lado até a varanda. Não se tocavam, mas também não estavam mais em lados opostos de um muro invisível. Sentaram-se em cadeiras diferentes, mas olhando para o mesmo horizonte. O sol se escondia devagar, tingindo o céu de cores suaves. "Então", disse Otávio, quebrando o silêncio, "é meu." Márcia sorriu, chorando. "Sempre foi. Mesmo quando eu duvidei, lá no fundo, tinha uma parte de mim que queria que fosse. Por isso eu não fui embora. Por isso eu quis falar no chá. Eu não aguentava a ideia de você criar esse filho achando que a nossa história era perfeita, sendo que tinha tanta coisa errada." Ele a encarou. "Você podia ter me contado antes. Só nós dois." Ela respirou fundo. "Podia. Mas eu tinha medo. Medo de você me esmagar com seu orgulho, de me tratar como se eu fosse só uma errada, sem olhar para o que me trouxe até lá. Eu quis que o mundo visse que, por trás da minha traição, tinha também um casamento doente." Otávio pensou: "Você me humilhou na frente de todo mundo. E você me humilhou aos pouquinhos durante anos", respondeu ela, sem raiva, apenas constatando. "A diferença é que a minha humilhação foi barulhenta. A sua, silenciosa." Ele deixou as palavras entrarem. Não era fácil ouvi-las. Mas, pela primeira vez, em vez de rebater, ele deixou que virassem espelho. "Eu não sei, Márcia", confessou, "se eu vou conseguir olhar para você como antes. Talvez eu nunca consiga. Mas hoje eu entendi que, se eu te jogar fora, eu vou junto. Porque esse filho é nosso. E porque parte do que você fez também é fruto do que eu deixei de fazer." Ela assentiu, enxugando as lágrimas. "Eu não estou te pedindo para esquecer. Nem sei se quero voltar a ser o casal de antes. Talvez aquele casal nunca tenha existido de verdade. Eu só queria que, qualquer caminho que a gente escolha, não seja guiado pelo orgulho. Porque foi o orgulho que trouxe a gente até esse buraco." O vento passou leve pelo terreiro. A vida da fazenda seguia, indiferente ao drama humano, bois pastando, galinhas ciscando, cães deitados à sombra. Otávio respirou fundo. "A gente pode começar devagar", sugeriu. "Não como marido e mulher apaixonados, mas como dois pais que precisam aprender a conviver. Se, um dia, o amor que a gente tinha lá no começo achar um jeito de voltar, melhor. Se não voltar, pelo menos o nosso filho vai saber que a gente tentou ser adulto." Márcia concordou. "Eu aceito. E, enquanto isso, eu vou procurar ajuda. Não só médica. Ajuda para entender por que eu me deixei chegar naquele ponto em vez de pedir socorro antes. Eu não quero repetir esse erro nunca mais. Com você ou com ninguém." Ele olhou para ela com mais respeito do que tinha demonstrado em muito tempo. "Eu também vou procurar ajuda. Talvez seja tarde para mudar muita coisa em mim, mas eu posso, pelo menos, tentar ser um pai diferente do que eu tive em alguns aspectos. Meu pai me deu amor do jeito dele, mas também me deu silêncio demais. Eu não quero isso pro meu menino. Ou menina." Ela sorriu de leve. "A gente ainda nem sabe o que é." Ele olhou para o céu. "Sabe, sim. É a chance de escrever uma história nova. Melhor do que a que veio antes." Alguns meses depois, a barriga de Márcia já estava grande. A casa tinha mudado. Não em móveis, mas em clima. Otávio continuava dormindo em outro quarto, mas já havia conversas. Algumas, difíceis.
Outras, simples. Às vezes, os dois riam de coisas pequenas, como no começo. Noutras vezes, a mágoa ainda aparecia, lembrando que feridas profundas não se fecham de um dia para o outro. Lourdes e Moacir também começaram a mudar. Menos comentários atravessados. Mais escuta. Num fim de tarde, Lourdes chamou Márcia para um café na cozinha. As duas sentaram-se, só elas. Eu queria te pedir perdão, disse a sogra, surpreendendo-a. Eu sei que, muitas vezes, fui dura demais com você. Julguei, cobrei, fiz pouco caso da sua dor. Eu me escondi atrás da idade, dizendo que sempre foi assim, mas isso não é desculpa. Márcia se comoveu. Eu também errei muito, dona Lourdes. Errou, concordou ela, sem suavizar. Mas eu quero ser honesta. Antes de você errar, muita gente aqui já vinha errando em silêncio. Eu, meu marido, meu filho. Você só foi o ponto que estourou o balão que a gente fingia que não existia. As duas riram de leve, pela primeira vez usando aquela imagem de um jeito menos dolorido. Na semana seguinte, Fernanda marcou o exame final para confirmar de vez a paternidade após o nascimento. Foi uma formalidade. O resultado bateu com o anterior. Otávio era, sem dúvida, o pai. Quando chegou o dia do parto, a família inteira estava mobilizada. Não houve chá revelação, não houve festa cheia. Houve apenas a concentração de quem sabe o valor de cada pequena vitória. Na sala de espera, enquanto aguardavam notícias, Otávio caminhava de um lado para o outro, nervoso como qualquer futuro pai. Ricardo não estava lá. Depois do episódio, ele se afastou da fazenda por um bom tempo, a pedido do próprio Otávio. Não por vingança, mas porque, naquele momento, qualquer presença dele só machucaria. Com o tempo, os dois trocaram apenas uma mensagem, curta. Eu vou cuidar melhor das minhas escolhas daqui para frente. Cuide bem deles. Eu vou tentar, respondeu Otávio. Quando a enfermeira apareceu na porta e chamou pelo nome de Otávio, o coração dele disparou. Entrou na sala, com o peito apertado. Márcia, ainda cansada, segurava um pequeno embrulho nos braços. O choro do bebê enchia o ambiente. É um menino, disse ela, sorrindo, apesar do cansaço. Otávio se aproximou devagar. Olhou para aquele rosto enrugado, pequeno, totalmente dependente. Sentiu algo dentro de si se quebrar e se recompor ao mesmo tempo. Oi, meu filho, murmurou. Eu sou seu pai. Pai de verdade, não só no papel nem no sangue. Eu não sei ainda ser o melhor, mas eu vou aprender. Márcia observava, emocionada. Sabia que aquele homem ali não era o mesmo do início do casamento. Ainda tinha partes duras, é verdade. Mas tinha rachaduras por onde, finalmente, alguma luz entrava. Nos dias que se seguiram, a casa foi se adaptando à nova rotina. Noites mal dormidas, fraldas, mamadas. No meio do cansaço, pequenas cenas iam reconstruindo algo entre eles. Otávio levantando de madrugada para ninar o bebê, sem que ninguém precisasse pedir. Márcia aceitando, com humildade, quando errava algo e pedindo desculpa sem se esconder atrás da culpa antiga. Uma tarde, enquanto embalava o filho na varanda, Otávio falou em voz baixa, mais para si do que para ela. Sabe, eu descobri que a pior humilhação não foi aquela do chá. Foi olhar para mim mesmo e ver o homem que eu tinha virado. Márcia assentiu. Eu também me vi no espelho de um jeito que nunca tinha visto. E não gostei do que vi. Mas talvez essa seja a única forma de mudar de verdade. Ele olhou para o pequeno nos braços. Eu não quero que ele cresça com medo de errar e, por isso, esconda tudo. Quero que saiba que adulto também falha. Que casamento não é perfeito. Que família não é um retrato bonito na parede. É gente, com passado, com tropeço, com tentativa. Ela sorriu. Se a gente conseguir ensinar isso para ele, já vamos ter feito diferente do que fizeram com a gente. O tempo passou. O menino cresceu. O balão do antigo chá revelação, que nunca foi estourado, ainda estava guardado num canto do depósito, murcho. Um dia, quando o filho já tinha idade suficiente para correr pelo terreiro, encontrou o balão e levou para a sala. O que é isso, pai? Otávio olhou para o objeto, sentindo um aperto no peito. Era como se toda a história viesse à tona de novo. Márcia apareceu na porta, com um pano de prato nas mãos, e também viu. Os dois se entreolharam. Aquele era o momento que eles sabiam que um dia chegaria. O momento de, aos poucos, contar ao filho que a história da chegada dele não tinha sido um conto de fadas simples. Otávio pegou o balão das mãos do menino e se agachou,
ficando na mesma altura dele. Isso aqui, filho, era para ser o balão do dia em que a gente ia descobrir se você era menino ou menina, numa festa que a gente fez antes de você nascer. E por que ele tá murcho? Perguntou o garoto, curioso. Márcia se aproximou. Porque aquele dia não saiu como a gente planejou, respondeu, com honestidade, mas sem entrar em detalhes. Aconteceram coisas difíceis. A gente brigou, chorou, falou verdades que devia ter falado antes. Foi um dia que doeu, mas que mudou tudo aqui em casa. O menino franziu a testa. Vocês brigaram por minha causa? Otávio balançou a cabeça. Não. A gente brigou por causa das coisas que a gente escondeu um do outro por muito tempo. Você só foi a gota que fez tudo vir à tona. Mas sabe o que é mais importante? O garoto olhou, atento. O quê? Que, depois daquele dia, a gente decidiu tentar fazer diferente. Foi por sua causa também. Porque a gente não queria que você crescesse na mesma confusão que a gente cresceu. O menino pensou um pouco, do jeito simples de criança. Depois, sorriu. Então eu ajudei? Márcia emocionou-se. Ajudou muito, meu filho. Mais do que você imagina. Otávio abraçou os dois. Não era um abraço de final perfeito de novela. Era um abraço de gente real, que já tinha caído, se machucado, envergonhado, mas que estava de pé. Lá fora, o pasto continuava verde. Os bois andavam tranquilos. E, no meio daquela rotina de fazenda, uma família que quase foi destruída por verdades mal contadas reaprendia, dia após dia, a viver com a verdade inteira. Não uma verdade que humilha pelo prazer de derrubar o outro, mas uma verdade que, mesmo quando dói, abre espaço para algo novo. Se foi fácil, não. Se valeu a pena, cada um ali, à sua maneira, sabia que sim. Porque, no fim, a maior reviravolta não foi descobrir quem era o pai, nem quem era o filho de quem. Foi descobrir que o orgulho, quando finalmente é quebrado, pode dar lugar a algo que muita gente passa a vida sem conhecer direito: humildade. E, com ela, a chance de recomeçar. Antes de encerrar, fica um convite simples. Se essa história fez você pensar na sua própria vida, nas conversas que ainda faltam ter, nos pedidos de perdão que ainda não saíram, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir isso. Se quiser apoiar o canal, deixe o seu like, se inscreva para acompanhar as próximas histórias e ative as notificações para não perder nada. E, para eu saber quem ficou comigo até o final, comenta a palavra Raíssa aqui embaixo. Isso me mostra que você veio até o último minuto e que essa história tocou seu coração de algum jeito. Fiquem com Deus e até a próxima.